Olá, pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu já me apresentei lá no grupo, mas eu achei interessante apresentar para vocês aqui algumas considerações sobre o conteúdo dessa primeira parte de atividades do bloco. Vocês vão observar que o bloco ele tem 4 conjuntos de atividades de cada matéria, que teoricamente aí equivale a cada conjunto é uma semana, tá? E aí, para facilitar um pouco aí o entendimento de vocês, eu vou fazer aqui a explicação de alguns pontos que eu acho mais necessário para vocês conseguirem realizar as atividades, tá? Mas lembrando que, tendo dúvida, pode chamar lá no grupo, pode chamar no privado que eu vou esclarecer, tá bom? Esse vídeo aqui é só para auxiliar. Então, nesse primeiro conjunto de atividades do bloco 1, são 5 questões, se eu não me engano, tá falando um pouco sobre características gerais do território brasileiro. Então, nas primeiras questões, tá falando da diversidade do Brasil. Então, como que a gente consegue observar que o Brasil é de fato um país diverso, com muita diversidade? Então, a gente pode falar em aspectos naturais, né? O Brasil, por ser um país muito grande, eu já vou falar um pouco dessa dimensão, é um país que acaba apresentando uma diversidade de clima, uma diversidade de relevo, né, de altitudes, uma diversidade de vegetação, de animais. E isso proporciona aí só vantagens, na verdade, para o nosso território. Por outro lado, nós também temos uma diversidade social, uma diversidade econômica, que na verdade não é tão positivo assim, né? O Brasil é um dos países mais desiguais no que diz respeito à distribuição de renda. Então nós temos uma pequena parcela da população que tem muito dinheiro e uma grande parcela da população que tem pouco dinheiro, né? Então isso é uma característica de diversidade, mas que não é um ponto tão positivo, né? E a gente também pode falar da diversidade social no sentido de pessoas, de grupos que vivem no nosso país, né? Nós temos uma população negra muito grande, nós temos uma população indígena que já foi muito grande, que hoje, infelizmente, não é tanto assim. E nós também temos conjuntos de imigrantes que são muito importantes para a composição da população, da sociedade brasileira, tá? E o que a gente pode colocar que são fatores que contribuem para essa diversidade de população? Por que etnias, pessoas de vários lugares vieram para o Brasil em diferentes momentos da história, né? Nós tivemos aí um período de muita chegada de imigrantes, que foi um período pós-escravidão, né? Quando deixa de existir a escravidão, os imigrantes eles vieram para substituir essa mão de obra escrava. Então nós recebemos muitos italianos, muitos alemães, muitos espanhóis, franceses e vários outros, tá? E o que favoreceu a vinda dessas pessoas para cá? Foi só a oportunidade de trabalhar? Não. O Brasil, pelo fato de ser um país muito diverso, ele favorece essa diversidade também de pessoas que vêm para cá. Então nós temos clima que favorece a vinda de pessoas que vivem em regiões mais frias, na Europa, por exemplo. Então essas pessoas elas geralmente vão para o sul do Brasil, né? Essas pessoas vão para o sul do Brasil porque é um clima mais próximo ao que eles têm lá na Europa. Pessoas que vêm, por exemplo, do continente africano, geralmente vão mais para o Nordeste por conta do clima, por conta da proximidade cultural, das heranças culturais que existem lá. Enfim, então a diversidade do Brasil favorece a vinda também de uma diversidade de pessoas, de culturas e de etnias. Tá ok? E aí na número 3 eu quero fazer só uma correção, que lá tá falando de resultados. Então substituam essa palavra resultado pela palavra consequências. Então quais que são as principais consequências da chegada de muitas pessoas, de uma diversidade muito grande de pessoas? Quais seriam as consequências disso? Quando a gente fala de consequências,
a gente fala de pontos positivos e pontos negativos, tá? Sob um ponto de vista, assim, mais racional, não teria tantas consequências negativas desde que o país que recebe essa diversidade de pessoas tenha suporte para recebê-las e também não deixe de oferecer aquilo que sempre ofereceu para a sua população nativa. Agora, quando o país ele não tem essas condições ou ele não quer ter essas condições, porque muitos países negam a entrada dessas pessoas, aí a gente pode colocar alguns pontos negativos. Mas de uma forma geral, os pontos são positivos. Por quê? Você tem a chegada de pessoas diferentes, com culturas diferentes, que vão agregar muito à nossa cultura, à nossa sociedade, à nossa política, à nossa economia. Então tudo isso a gente pode colocar aí como consequências positivas da chegada dessas pessoas de diversas etnias, diversas culturas no Brasil, mas também em várias partes do mundo. Por um outro lado, esses imigrantes, né, essas pessoas que chegam, né, em vários países, no Brasil não é diferente, elas passam por algumas dificuldades. E aí lá nas atividades pede para vocês escreverem um pouco sobre essas dificuldades. É aquilo que eu falei, né? Quando o país ele não tem uma estrutura ou ele não quer acolher essas pessoas, elas passam por uma dificuldade muito significativa. Então elas não têm onde morar, muitos ficam na fronteira, morando ali em barracas, elas têm dificuldade de ter emprego, né? Então, se chega, vamos pensar no momento atual do Brasil, né? Um momento de pandemia, onde o desemprego está muito elevado, como nunca teve. Se chega aí um grupo muito grande de imigrantes vindo de outras partes do mundo, vamos ter um problema, porque não está tendo emprego nem para os próprios nativos, para os próprios brasileiros, quem dirá para essas pessoas que vêm de outro lugar querendo aí uma vida melhor, né? Então isso tudo aí são problemas enfrentados pelos imigrantes, tá bom? Então, gente, para finalizar, eu vou falar um pouquinho da questão número 5. A questão número 5, ela traz uma série de afirmações, tá, sobre o Brasil, algumas características, e vocês vão ter que colocar se é verdadeiro ou falso. E aí, lá embaixo, vocês vão justificar para mim, vocês vão corrigir as alternativas que vocês marcaram como falsas, tá? Então eu vou colocar algumas características, vou falar aqui para vocês, né, algumas informações, e aí vocês vão analisar e fazer a número 5. Não deixem de pesquisar, tá bom? Primeiro, com relação ao Brasil, no tamanho do seu território. O Brasil ele ocupa a 5ª posição no ranking dos maiores países do mundo. A 5ª posição. E com relação ao tamanho populacional, né, o tamanho da população brasileira, o Brasil ocupa a 6ª colocação. Era, na verdade, a 5ª, mas recentemente o Brasil foi ultrapassado pelo Paquistão no tamanho da população. Tá? Então hoje o Brasil ocupa a 6ª colocação no ranking de população, tá bom? Agora, com relação ao posicionamento do Brasil aí em comparação com o mundo, eu vou colocar um mapinha aqui agora para vocês observarem onde que o Brasil está posicionado. Então, primeiro, com relação ao meridiano de Greenwich. O que é o meridiano de Greenwich? É essa linha na vertical que divide o nosso planeta em Oriente e Ocidente. Então, vamos lá. Tudo que está à direita do meridiano de Greenwich a gente chama de Oriente ou Leste. Então, tudo que está à direita, tudo que está a leste do meridiano de Greenwich, a gente chama de Oriente. E tudo que está à esquerda do meridiano de Greenwich ou a oeste do meridiano de Greenwich, a gente chama de Ocidente. Então, se a gente for observar aí o posicionamento do Brasil, a gente pode concluir que o Brasil está localizado totalmente, todo o território brasileiro está localizado a oeste ou na parte ocidental do meridiano de Greenwich, ok? Agora, se a gente for levar em consideração a linha do Equador, o que é a linha do Equador? É essa linha na horizontal que divide o nosso planeta em norte, tudo que está acima da linha do Equador é norte, tudo que está abaixo da linha do Equador é o sul. Então, se a gente for olhar
posicionamento do Brasil, a gente vai observar que a linha do Equador, ela corta o território brasileiro e uma pequena parte, muito pequena parte do território brasileiro está acima da linha do Equador, ou seja, uma pequena parte do território brasileiro está no hemisfério norte. Mas a grande maioria, a maior parte do território brasileiro está ao sul da linha do Equador, ou seja, a maior parte do território brasileiro está no hemisfério sul. Então a gente considera que o Brasil está no hemisfério sul porque a maior parte do nosso território está abaixo da linha do Equador. Um outro posicionamento que a gente precisa levar em consideração é sobre as zonas térmicas. O que são as zonas térmicas, né? Então, o nosso planeta é dividido em zonas térmicas, que aí é uma referência com relação à temperatura, ao clima, à precipitação, que são as chuvas. Então, é feito aí uma convenção e é dividido aí em zonas térmicas. A gente vai observar que a maior parte do território brasileiro está aí na zona térmica que a gente chama de intertropical ou até mesmo tropical, que é entre os trópicos, né? Então essa zona intertropical, ela vai do trópico de Capricórnio até o trópico de Câncer. Tudo que está no meio disso é a zona intertropical, a zona tropical. E a maior parte do Brasil está justamente nessa zona tropical ou intertropical. Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é sobre o conceito de populoso e de povoado. Vamos lá, isso é importante, tá? Quando a gente fala de populoso, a gente está falando da população absoluta. Então o Brasil ele tem aí cerca de 211, 212 milhões de habitantes. Lembra lá do ranking que eu falei, que o Brasil ocupa a 6ª posição na população? Então, se o Brasil ocupa uma boa posição nesse ranking, então a gente pode falar que sim, o Brasil é um país populoso, ou seja, tem uma quantidade absoluta de população muito grande. Agora, o conceito de povoado é um pouco diferente. Quando a gente fala que um país, ou uma região, uma cidade, ela é povoada, o que a gente está levando em consideração aqui? A gente pega essa população e distribui pelo tamanho do território. Então, o que a gente faz? A gente vai pegar esses 212 milhões de habitantes e dividir aí por quase 9 milhões de quilômetros quadrados, que é o tamanho do Brasil. Quando a gente faz essa divisão, a gente tem aí um número que, se ele for muito pequeno, né, que é essa distribuição, por exemplo, 20 habitantes por quilômetro quadrado, que é a densidade demográfica. Então, essa divisão da população pelo tamanho do país me dá a densidade demográfica. Se esse número de densidade demográfica ele for muito baixo, quer dizer que a população ela não está distribuída de uma forma igual pelo território. Então, esse país ele não é um país povoado. Agora, se a minha densidade demográfica ela for grande, quer dizer que sim, essa população ela está distribuída. Então, aí sim, esse país é um país povoado. A gente pode fazer uma análise pelo Brasil sem olhar esse número, na verdade. Se a gente parar para pensar, onde que está a maior parte da população brasileira? Na região sudeste. A população brasileira ela está concentrada. Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, nesse eixo principalmente. Quando a gente olha lá para a região da Amazônia, por exemplo, a gente tem vários que a gente chama vazios demográficos. São várias áreas que não tem população nenhuma, que no caso é justificado pela presença da floresta. Mas isso tudo compõe o território brasileiro. Então o Brasil, ele é um país populoso, por quê? Porque ele tem uma população absoluta grande, mas ele é um país pouco povoado, porque a densidade demográfica é baixa e a população ela não está distribuída de uma forma igual pelo seu território. E por fim, a gente vai observar aqui os limites, né, as fronteiras que o Brasil faz aí com outros países. Então vocês vão observar que do lado direito, lembra quando a gente falou lá do lado direito e esquerdo? Então o que está do lado direito é chamado de leste. Reparem que do lado direito do Brasil não tem nada, é só o Oceano Atlântico. Então o Brasil ele faz fronteira a oeste com alguns países e faz fronteira ao norte também com alguns países e ao sul com o Uruguai. Então o Brasil ele faz fronteira com vários países,
Argentina, Paraguai, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Guiana, Suriname, são vários países que o Brasil faz fronteira. Na América do Sul, o Brasil só não faz fronteira com o Chile e com o Equador, tá bom? Então isso foi um pouco aí um resumo do que vocês vão ver aí nessas primeiras atividades. Qualquer dúvida, não deixem de me mandar mensagem, estou à disposição para esclarecer qualquer dúvida, tá bom? Até a próxima!